Olá, olá, mulher linda, poderosa. Como que vai você? Como que tem sido para você esses dias? Compartilha com a gente aqui no nosso grupo, que a gente quer saber como que tem sido para você esses temas, se eles têm trago para você novas formas de pensar, novas formas de agir, né? É muito interessante isso, essa forma como o Senhor trouxe ao nosso coração. Muitas pessoas só dizem o que não pode fazer, mas nós estamos aqui buscando na palavra a direção daquilo que podemos fazer, sim, né? E o nosso tema dessa semana é a mulher ajudadora. Eita, que tema legal, né? E eu queria conversar com você sobre esse tema, mas antes eu vou ler com você um versículo que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 18, que diz o seguinte: O Senhor disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora, uma ajudadora, que seja semelhante a ele. Então, olha só, o Senhor fez a mulher com este propósito de auxiliar. E é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque na nossa cultura a ideia de auxiliar parece uma coisa pequena, parece uma coisa que está em um subnível, né? Uma criança ajuda sua mãe, ela é uma ajudadora, é uma auxiliadora. Né? Alguém que ajuda uma outra pessoa, alguém menos capacitado que vai te ajudar. Mas isso não é verdade, né? Não é essa fundamentação do que o Senhor fez aqui nessa palavra. Eu queria trazer para você essa ideia. O ato de auxiliar uma outra pessoa não diminui você, ou não torna você menor. Então, eu vi até um exemplo de uma moça que estava falando, né? Eu estava num outro país e aí eu estava pregando, eu não conseguia falar na outra língua. Então eu tinha um intérprete que me auxiliava. E ele tinha até mais habilidade do que eu naquilo ali. E eu precisava da ajuda dele para fazer o que tinha para fazer. Então perceba que um auxiliador nem sempre é alguém que está em baixo nível, né? Ou alguém não capacitado para fazer a posição central, né? Vamos dizer assim. O auxiliador ele é necessário até para que aquele que está na posição de cabeça consiga fazer aquilo que ele precisa fazer na sua posição. E que sem isso talvez ele não conseguiria. E Deus, ele percebeu algo, né? Ele viu, não é bom que o homem esteja só, então eu vou fazer uma auxiliadora. E o termo auxiliador, esse termo ajudante, ele vem do hebraico de ezer, que significa força. Com frequência, a força que vence as batalhas. Então, era esse tipo de força que ele estava tratando nesse termo. E aí, lá no Antigo Testamento, essa palavra ela é usada para descrever Deus. Deus que é a força do seu povo, que auxilia o seu povo, que ajuda o seu povo. E foi nessa intenção de, assim como Deus ajuda o seu povo, a mulher viria para ajudar o seu esposo. Olha só que interessante. Então, a ajudadora que Deus deu a Adão era uma extensão da ajuda do próprio Deus, porque ele cria a mulher e leva até Adão para concluir aquela obra, para que ela viesse e completasse o auxílio de Deus a respeito de Adão e da obra que estava sendo feita ali. Então, a ajudadora, ela tornou algo que não era tão bom para um super bom, para um ótimo, né? E Deus viu que era bom, então se tornou ali completo, se tornou pleno. E aí a ajudadora se torna então o ponto mais alto, o ápice, né? A finalização feita por Deus ali na história da criação e da criação da família. Esse papel de auxiliadora que a mulher tem é um chamado elevado e não menosprezado como a gente pensa nessa ideia aí de auxiliadora, né? Como sendo algo menor. E esse algo, né, esse chamado é para refletir a imagem de Deus e é o meio pelo qual Deus vai trazer esse auxílio para este homem, né? No caso, para o esposo. E uma coisa que eu ouvi, né, há algum tempo atrás, eu gostaria de compartilhar com você, e eu entendi isso pela palavra e entendendo essa palavra, que o primeiro chamado de uma mulher que se casa é servir ao seu esposo como ao seu Senhor, como o Senhor, né? Ainda que você não fizesse nada para o Senhor, na igreja ou em nenhum lugar, se você conseguisse viver a sua vida sendo auxiliadora idônea,
segundo a palavra, cumprindo essa chamada dentro da sua casa, você teria servido ao Senhor e era digno do seu galardão. Aleluia! Isso é uma revelação muito forte. Em segundo lugar, os filhos. Diga em segundo lugar, os filhos. Os filhos, porque os filhos estão aí hoje, mas eles vão embora e eles precisam ir, porque esse é o correto. Deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa para formar uma nova família. Os filhos não foram feitos para ser o centro. O esposo foi feito para ser o centro da vida da mulher. É o serviço, o servir, o auxílio dela, essa completude, né, desse chamado é ele e ela, porque é ele que estarão até que a morte os separe. Os filhos não têm que ficar com você até que a morte os separe, mas o marido sim. Né? E esse auxiliar, esse ser auxiliadora é um chamado, é algo que você faz, não é porque o seu marido tá legal, ou porque ele tá de bom humor, porque ele não tá de bom humor, porque ele mereceu, porque ele não mereceu, não tem nada a ver com isso. Você faz esse auxílio, você está ali auxiliando, porque você entendeu que esse é um chamado de Deus para a sua vida. E há uma unção específica para que você possa cumprir essa missão. Então, quando você entende que é um chamado e que um chamado precisa de uma unção especial para se cumprir, você começa a compreender em que patamar que Deus colocou você. Deus chamou a mulher, fez a mulher para ser auxiliadora e isso tornou tudo muito bom. Então, seja auxiliadora, seja o muito bom dentro do seu lar, dentro da sua casa. Manifeste a unção que está sobre a sua vida para auxiliar e perceba Deus honrando você pela sua dedicação ao seu chamado de ser auxiliadora. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido. E se você tem alguma dúvida a mais sobre isso, coloca lá no nosso chat para a gente conversar sobre isso. É muito interessante vocês trazerem as contribuições de vocês. Às vezes é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre essas coisas. Às vezes você tinha um pensamento diferente. E aí nós queremos também saber o seu pensamento. Tá certo? Nós estamos crescendo juntas. Então venha junto. Não fique aí só de espectadora, só lendo e deixando passar. Dá um oizinho pra gente, o seu feedback é importante pra gente saber e direcionar aqui o nosso trabalho também. Tá bom? Um grande abraço para você, seja abençoada na prática dessa palavra e até mais.